Boa noite. Que alegria estarmos aqui nessa noite para continuar o nosso estudo sobre qualidade de vida. Somos agraciados por Deus por estarmos com alegria no coração, saber que a vida pulsa a cada segundo em nosso ser. Nós somos abençoados por Deus por sermos criados com um propósito bem maior do que nós possamos imaginar. E quero compartilhar nesse estudo com vocês sobre a qualidade de vida e falando sobre o eu. O que ele é, o que ele representa para nós. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero ter um texto sobre Josué capítulo 1, verso 9. E o senhor pergunta, o que tem a ver esse versículo com o eu? Então, esse versículo ele fala sobre Deus motivando a termos coragem. Sermos corajosos. E assim diz o texto. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vou repetir de novo. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que promessa do Senhor para nós, irmãos. Essa promessa não foi só para Josué, mas para todos aqueles que creem no Senhor. Daqueles que sabem que essa palavra ela vem da boca do Senhor para nos abençoar, para nos honrar, para nos motivar. E eu tenho sempre dito que Deus é um Deus de motivação. O Senhor nunca nos põe para baixo. O Senhor sempre está nos dando palavras de motivação, tentando levantar. Quando estamos muitas vezes em situações que ficamos abatidos, perdemos o autocontrole, a alegria se foge de nossa vida, e nós achamos que não tem saída, não temos saída. Mas nesses momentos, se nós olharmos a Bíblia, quando abrimos a Bíblia, sempre encontramos uma palavra do Senhor para nós com palavras de motivação, de encorajamento. Por isso, o Senhor, nesse texto aqui, ele encoraja Josué. Porque Josué estava preocupado em atravessar o Jordão para introduzir o povo de Israel na Terra Prometida. Ele sabia que do outro lado existiam muitas nações poderosas. Essas nações realmente elas eram muito fortes. E eles tinham que entrar em guerra, eles tinham que entrar em batalha, eles tinham que lutar para conquistar aquilo que estava bem perto dos seus olhos. Mas precisavam lutar para conquistar. E parece que nesses momentos, muitas vezes, quando vemos situações que aparentemente nos adversas, às vezes ficamos com medo. Perdemos a coragem, perdemos a noção de quem somos, perdemos a fé e até deixamos de olhar para o Senhor que promete estar conosco todos os dias. E esse texto aqui o Senhor fala para Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso? Eu te disse para você ser forte, Josué. Ser corajoso. Quando somos corajosos, irmãos, nós conquistamos muitas coisas que é quase que impossível para conquistarmos se o medo se aproximar de nós ou nos dominar. Falamos anteriormente, semana passada, que o medo faz parte de nós. Quem não tem medo? Mas o medo controlado, o medo que nos controlamos, o medo que nos protege, o medo que está em nós como proteção, não o medo de escravidão. E aqui esse medo, do qual Deus está encorajando Josué para ele não ficar apavorado. Sempre Deus está encorajando o povo quando ir para a guerra, porque muitas vezes na guerra as pessoas ficavam com medo, e o medo nos paralisa. Perdemos a ação, perdemos de reagir muitas vezes. Por isso Deus está encorajando Josué. E aqui, isso aqui tem que ver com o nosso estudo essa noite, o eu. O eu é algo determinante da nossa vida. Para sermos pessoas corajosas, para sermos pessoas determinadas, para sermos pessoas que somos
inteligente com determinação. O eu, ele nos dá essa consciência de ação positiva, e o ele é como controlador do nosso ser. E ele deve comandar os nossos fenômenos que estão em nós, como a emoção, o sentimento, o meu próprio medo. Deve controlar, muitas vezes, nossas deficiências de acharmos que não conquistamos as coisas. Então ele tem essa determinação em nossas vidas, e quando ele tem essa consciência, tomamos essa consciência que o que o eu representa para nós, então somos pessoas sempre vitoriosas. E nós podemos muitas vezes evitar tipos de enfermidades que poderiam muitas vezes estar presentes em nossas vidas, porque não sabemos determinar que aquilo não faz parte de nós. Amados, encontramos muitas palavras na Bíblia que elas estão escritas na Bíblia, mas faz parte da psicologia, faz parte do nosso psique, faz parte de nós entendermos. Exemplo, Jó fala no livro de Jó, ele está escrito assim: aquilo que eu temia me aconteceu, e aquilo que eu não queria me sobreveio. No livro de Provérbios diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Se eu sou uma pessoa que penso de uma maneira negativa, se os pensamentos me dominam, pensamentos negativos me dominam, então eu já sou uma pessoa derrotada. Por isso, vamos falar um pouquinho desse fenômeno que está dentro de nós, que é o nosso eu. O eu é a nossa identidade. Primeira coisa que colocamos aqui, que o eu é a nossa identidade. Quem eu sou? Quem somos? Então, pelo eu posso me entender quem eu sou. Então, falamos aqui que é a nossa identidade. Se eu sou uma pessoa medrosa, corajosa, determinação, um conquistador, um lutador, um fracassado, ou medroso, ou um tímido. Então, ele determina muitas vezes que eu sou. Então, o eu é a nossa identidade. Deve ser essa identidade positiva. O eu é a nossa consciência crítica. É a consciência que eu tenho de muitas vezes. Na psicologia existe uma terapia chamada DCD. Esse DCD, ele tem uma função de você criticar, determinar, duvidar. Então eu duvido aquilo, meus pensamentos muitas vezes, que vem sobre mim, eu duvido, critico e determino. Não quero para mim, não quero isso. Mas como que ele funciona? Ele funciona através do meu eu, que tem essa iniciativa, essa determinação de não aceitar, de não querer e dizer não, isso não. Quando falamos criticar, não, isso não faz parte de mim. Essa doença não está em mim. Eu não sou fracassado. Eu não sou a pessoa derrotada. Vou conquistar meu espaço. Então é a nossa consciência crítica. O eu é a nossa vontade consciente. Eu vou estudar e vou ter um curso de 3º grau, vou me formar na faculdade. Então essa vontade consciente, a nossa vontade de decidir. Eu vou conseguir. Contei uma história de um rapaz que trabalhava na refinaria. Esse rapaz entrou comigo na Petrobras e depois que entramos ali, ele fez o vestibular e passou. Passou no EA para fazer um curso ali, e aquele rapaz passou mais ou menos 15 anos tentando tirar aquele curso. E lutou. Eu trabalhei na Petrobras fazendo 18 anos, me aposentei por lá. Quando saí de lá, depois de algum tempo, ele ainda já estava quase terminando o curso dele. Depois de algum tempo, passou vários anos, encontrei esse rapaz no supermercado,
Conversei com ele, aí, como que tá? Tudo bem? Estou aposentado também. Sim, faz o que agora? Não, eu sou professor agora da universidade. Quer dizer, um camarada que lutou e conquistou o que queria conquistar e tornou professor da universidade. Então, esse é vontade consciente, decidida. Posso dizer, é o nosso caráter de determinação, de comandar o que é certo. Mas se ele não souber comandar o que é certo, ele pode deixar levar pelaquilo que é errado. Por isso é importante o nosso erro. Exemplo, irmão, amados. Eu posso estar contando com pessoas que são mau caráter, pessoas que têm uma linguagem suja, pessoas muitas vezes que só pensam aquilo que é errado. Mas as pessoas, se elas andarem comigo, se eu estiver com essas pessoas andando comigo, eu estiver no comando, dando exemplo, né, no comando da determinação dessas pessoas, com certeza que elas vão mudar de comportamento, elas vão mudar de linguagem. Porque eu comando essa situação do qual meus amigos, muitas vezes, eles não vão me levar para aquilo que é errado, mas eu vou tentar conduzi-los para aquilo que é certo. Está entendendo? O eu não é meros pensamentos ou emoções. O eu é a nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar e fazer escolha. Podemos agora decidir, não é mesmo? Se usa muito isso na psicologia, os psicólogos usam muito como terapia para as pessoas serem curadas, elas conscientizarem que elas podem sair daquilo, não queremos aquilo, não. Então, situações, duvidar, criticar, fazer escolha, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar e governar pensamentos e emoções. Nós, quando falamos de pensamentos, a gente tem ideia que o pensamento é apenas alguma coisa que nós pensamos. Não, o pensamento pode ser nosso amigo, mas também pode se tornar o nosso adversário. Por exemplo, quando estudamos sobre o pensamento, a gente vai ver que o pensamento são coisas que estão em nós. Mas quando ele se torna doentio, ele faz que possamos adoecer também se o nosso eu não tiver no controle. Observação. Por que governar pensamentos? Porque é possível produzir pensamentos e emoções sem autorização do eu. Como é que é isso? Eu comparo como um pai dentro de uma casa, com uma família, vários filhos. E ali os filhos bagunçam, fazem aquilo que querem. E o pai, ele não põe uma regra, não põe um basta, não determina o princípio daquela família. Então aquela casa torna uma casa bagunçada, porque o pai, ele apenas existe, mas sem função nenhuma como autoridade. Então podemos dizer que o eu faz parte como exemplos apenas, né? Uma autoridade. Que governa, que determina as coisas. Entendeu? Por isso falamos aqui, não são meros pensamentos, porque é possível produzir pensamentos e emoções sem autorização do eu. Produzimos pensamentos sem planejarmos. Esse fenômeno que ocorre com frequência é um dos mais complexos da mente humana. Todos nós pensamos, não tem como você deixar de pensar. Mas quando pensamos inconscientemente, quando pensamos de uma maneira doentia, e aí fica muito difícil para nós controlarmos os pensamentos. Quantas vezes pensamos o que não queremos e sentimos o que não queremos? Temos pensamentos que roubam nossa tranquilidade. Observação. Um eu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e também das emoções. Destrutivo que nos causa muitos males e doenças. Uma das causas das doenças psicológicas, amados, é porque nós não fomos ensinados pelos nossos pais a esse controle e determinação do nosso eu dentro da família, do qual nós vamos estudar aqui mesmo. Um exemplo que eu vou dar para você. Uma família onde o pai, muitas vezes, ele é um pai que não tem aquela determinação para estruturar sua família, se torna, o exemplo que eu vou dar,
Uma casa onde a mãe domina a família e o pai não tem aquela maturidade, aquela autoridade de comandar, toda a família foi desestruturada e uma família doentia. Filhos que realmente eles são frágeis. Tudo porque quem deve comandar a família, a casa, é o pai. Não numa maneira autoritária, mas com princípios que devem ser obedecidos. Amém? Mesmo as pessoas intelectuais, executivos ou líderes sociais podem ter um eu doente, imaturo. Uma pessoa com eu doente pode ser ótima para desenvolver problemas externos dos outros, mas não é para resolver problemas internos, ou seja, psique ou alma, de si mesmo. Essas pessoas, quando são contrariadas e criticadas ou passam por crises, têm reações agressivas e sofrem excessivamente. Por isso nós encontramos nos profissionais pessoas muitas vezes que têm cultura, os próprios profissionais dessa área mesmo, mas vamos ver que são pessoas que têm uma fragilidade porque eles não conseguem dominar a si próprio. Nossa história arquivada na memória é a caixa do segredo de nossa personalidade. Ninguém é autor da sua própria história sozinho. Somos construídos e construtores da nossa personalidade. Por isso é importante, amados. Desde criança, falamos semana passada, não é mesmo? Quando a importância de uma criança no ventre materno já ser educada pelo pai, pelos pais. Ela tem sensibilidade que ela é amada. Ela se sente protegida pela família, muitas vezes, do pai e a mãe. Ela sente muitas vezes que os pais se tratam com elegância, com cordialidade, com educação, onde muitas vezes essa criança é uma criança que mesmo do ventre materno, ela é feliz e alegre. A ciência prova isso, que uma criança que assim é tratada, quando ela nasce depois de algum tempo, é uma criança que mostra que ela tem felicidade. Quando ela chega no mundo exterior, que encontra esse ambiente familiar. É uma criança saudável, uma criança que tem inteligente e ela desenvolve o seu crescimento de uma maneira assim que se torna uma pessoa com qualificação e vence realmente situações que para uma pessoa que não tem essa qualificação, essa condição, a educação dentro da família, ela encontra muita dificuldade. Ninguém é autor da sua história sozinho. Somos construídos e construtores da nossa personalidade. Somos construídos pela carga genética e pelo ambiente educacional e social, representado pelos nossos pais, professores, amigos, esportes, música e etc. Somos construtores da nossa personalidade através do eu. Estamos lembrando o que é o eu, ou o que significa. Cada ano, milhões de pensamentos são registrados na nossa memória, tecendo complexa rede de matrizes. Pouco a pouco, essas matrizes preparam a personalidade do eu. Observação. Quando uma criança começa a pedir água à sua mãe, o seu eu já construiu uma cadeia de pensamentos que expressa, ainda que parcialmente, a consciência da sede. É uma coisa espantosa. Nós, como seres humanos, somos diferentes de outros seres. Por isso, os animais, ou qualquer espécie, eles não têm essa mesma qualificação que nós temos de formar e tecer de redes, de matrizes, que vai se desenvolvendo. Então, essa criança, quando ela começa a pedir água da sua mãe, já teceu uma cadeia de pensamento na sua mente. A grande importância dos pais na formação da consciência,
na formação da personalidade e do caráter dos seus filhos, para ter um eu determinado e saudável. O nosso lar deve ser a primeira faculdade que nossos filhos devem passar. Porque muitas vezes, amados, nós passamos por faculdades, damos faculdades, temos vários cursos de terceiro grau, mas somos pessoas doentes e frágeis. Ganhamos muito dinheiro, temos status, temos nomes, temos muitas coisas mesmo. Somos aplaudidos, mas por dentro somos pessoas doentes, frágeis. Por quê? Por causa desse eu que está em nós, que é um eu inconsciente e doente. Qual é o nosso maior problema como pessoa, com respeito à liderança do eu? É que nunca desenvolvemos na fase da nossa vida, criança infantil, através de nossos pais, a liderança do eu. Por isso o pai, muitas vezes, ele deve ser um motivador para seus filhos. Sempre está motivando seu filho. Ele nunca tentar colocar os filhos como alguém que não tem valor. Vocês, se meu filho não passa na aula, eu chamo ele de burro. Eu brinco com ele. Não, eu devo dizer para meus filhos, meu filho, você não passou, mas você é inteligente. Você vai conseguir. Então motiva essa criança a ela não sentir-se frustrada porque não passou de ano. Estou dando apenas um exemplo, não é mesmo? Tem pais muitas vezes que eles agridem os filhos com palavras e em lugar de motivar os filhos serem pessoas fortes, vencedores, eles colocam seus filhos com pessoas sempre derrotadas. Eu disse que o eu é que nunca desenvolvemos a fase da nossa vida, principalmente quando criança, através dos nossos pais, a liderança do eu. Um eu crítico, lúcido, coerente, capaz de tomar decisões certas na hora certa. Você entende o que é o eu? Então, ele é muito importante na fase de adolescente, de criança, nós aprendemos com nossos pais a quem nós somos, o que eu sou. O pai ele tem um papel importante nessa liderança do seu filho. Por isso aqui, Deus fala para Josué. Josué passou 40 anos com Moisés. Mas a gente vê que Josué, em certo momento, Josué ainda expressava uma pessoa ainda indeterminada. Se nós lemos o livro, esse capítulo 1 de Josué, capítulo 2 de Josué, vemos que Josué ainda estava uma pessoa indeterminada, ainda não tinha iniciativa de tomar decisão. Foi preciso Deus levantar Josué e tomar Josué e dizer, Josué, toma decisão, Josué. Levanta, você está morto. Agora o comando está em você. Agora você que deve comandar esse povo, atravessar esse Jordão. Porque se você comandar o povo, eu estou com vocês. Não tenha medo, Josué. Nós como cristãos, irmãos, o nosso maior problema é que muitas vezes nós esquecemos que Deus está conosco cada momento, cada dia. Onde Ele diz para nós, não te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que eu estou convosco todos os dias, foi a promessa de Jesus para nós. Estou convosco, eis que estou convosco todos os dias. Lá em Mateus 28, antes de ele subir ao céu, ele diz para nós, estou com vocês. Mas será que em momentos críticos em nossas vidas, nós paramos para pensar que Jesus está conosco? Será que quando o medo vem, nós acionamos nossa fé para não ser dominada pelo medo? Então, é o nosso eu que faz comandar essa determinação. É eu que faz ele dizer, não quero, não estou doente mais daquele tipo de doença que eu estava doente. Vou contar uma história para você, baseado nesse fato do eu. Conversando com uma senhora, muito conhecida, ela tinha problema muito sério de depressão, fobias, problemas emocionais, problemas de ansiedade. Muitas vezes ia para o hospital, correndo para o hospital, achava que o coração ia parar e tinha ataque cardíaco. O esposo levava ela, é uma pessoa que sofria muito, então colocava em pânico a família, o esposo. Ela contou uma história para mim.
E ela, cada dia definhando, e essa pessoa não conseguia ficar bem, não ficar boa, não conseguia viver em paz, não conseguia ser feliz. Mas ela me contou uma história. Um dia ela se olhou no espelho. E disse assim: o que eu estou fazendo comigo mesmo? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou me acabando. Eu estou magra. Eu estou feia. Eu não tenho mais prazer de viver. Não tenho mais alegria pela vida. Ela contou assim, falou para mim assim, eu disse para mim mesmo, vou parar com isso. Vou parar com isso. E parou. Ficou boa da depressão. Ficou boa do medo. Ficou boa da ansiedade. Ficou boa das emoções. Antes de terminar, eu quero contar uma história. Eu tinha um colega no meu trabalho que já contei essa história, mas eu achei aquele fantástico. Porque esse senhor que tinha na época 52 anos, ele não era crente, não conhecia a palavra de Deus, mas ele tinha dentro dele um eu determinante. E ele fumava desde 12 anos de idade. Ele estava com 52 anos, então era 40 anos que fumava esse senhor. Tudo para minha história, né? Eu fumava desde 12 anos que eu fumava, que fumo. Ele contando, e eu falando do Salmo 19. O Salmo 19 expressa a glória de Deus através do firmamento, natureza. Ele olhando para o sol, estando no seu pôr, falando do Salmo 19, ele estávamos olhando o sol no seu pôr. Ele fumando cigarro e determinando, de repente ele parou e virou-se para mim e disse assim, Neves, este aqui é o último cigarro que eu vou fumar. Este aqui é o último cigarro que eu vou fumar. E ele deu várias tragadas. Jogou o cigarro no chão. E depois pisou com a ponta da botina em cima daquele cigarro, esmagou o cigarro. E aquele senhor nunca mais fumou. Eu achei uma coisa incrível. Porque as pessoas que fumam dizem que é um dos piores vícios. É o cigarro. Para a pessoa abandonar. E aquele senhor não precisou fazer curso. Não precisou fazer tipo de terapia, outras coisas mais, né? Mas aquele senhor, ele determinou naquele momento, esse aqui é o último cigarro que eu vou fumar. E nunca mais fumou. Se aposentou depois de 8 anos e nunca mais fumou. Que determinação do seu eu. É isso que eu quero que você entenda. Se você tem problemas, muitas vezes não sabe nem o que fazer, porque os pensamentos lhe dominam, porque as emoções lhe trazem muitas vezes dores. Acontece muitas vezes situações do qual você acha que são verdadeiras, mas às vezes só emocional, porque nossas emoções, eles criam em nós situações que achamos que são verdadeiras, mas vai se descobrir que não são verdadeiras. Então, você entendeu o que é o eu, não é isso? Pois a palavra de Deus nos ensina a determinação do eu. Amém? Então, Deus, eu quero orar com você agora, que você possa crer em Jesus, acreditar na palavra, porque a palavra do Senhor Jesus é que coloca em nós essa determinação que está em nós, mas que perdemos quando caímos lá no Éden. Orar um pouquinho, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento, compartilhando, Senhor, desse fenômeno em nós, que é chamado eu, que é tão importante, Senhor, para nós vivermos como alguém com determinação, não aceitar situações muitas vezes, escolhermos o que é certo, sabemos para onde ir e sairmos de situações muitas vezes que nós mesmos nos colocamos porque não sabemos, Senhor, em que situação estamos nos envolvendo, Senhor. Porque temos um eu doentio, pensamento doentio, temos uma emoção doentia, temos ansiedade doentia,
Isso nos causa males, Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nessa noite dizer, eu vou sair dessa situação. O Senhor está comigo. Eu sou um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que o Senhor nos guarde. Isso é tão importante. Você pode pesquisar na internet a respeito desse assunto, porque você vai encontrar ainda algo que nós falamos aqui tão importante para você realmente determinar a sua história. Amém? Deus abençoe. Pastor, ficou muito top com o microfone. Eu estava lá com o pastor Kias baixando um aplicativo.